Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda parte da aula de Gestão e Processo Administrativo da semana 7. Eu sou o professor Matheus e nessa aula nós vamos tratar da função direção e continuar falando de outras abordagens desta função. Então, processo decisório, motivação e liderança. Lembrando que não é um curso de teoria geral da administração, não vamos nos aprofundar muito nessas questões, né, processo decisório, motivação, liderança, porque não é o propósito desse curso e tampouco, né, nós conseguiríamos, já que são temas muito profundos, né, precisam de uma abordagem mais profunda. Provavelmente nós precisaríamos de um curso só para cada um desses tópicos aí, para que a gente pudesse discutir com um pouquinho mais de propriedade, um pouquinho mais de profundidade. Então vamos lá. Processo decisório. Uma decisão é uma escolha entre várias alternativas, né? Pelo menos duas. Se eu não tiver alternativa, se eu tenho só uma opção, não é uma decisão. Então as decisões elas devem ser tomadas ou para resolver problemas ou para buscar, para aproveitar oportunidades. Um processo decisório, né, deve ser constituído para que eu tome uma decisão de qualidade. Então eu preciso de um conjunto de etapas que eu vou seguir para que eu tenha uma decisão mais consistente. Então, a primeira coisa é identificar o problema, identificar a situação que gerou a necessidade da minha decisão e finalizar com essa alternativa que eu escolhi, com essa decisão em prática, tendo a avaliação desses resultados. Então, aqui nós temos um processo decisório constituído, né, com o início ali num problema ou numa situação que gerou a necessidade da decisão, que eu preciso enfrentar. Eu vou aproveitar uma oportunidade, vou enfrentar um problema. E aí, a partir dessa situação, eu preciso fazer um diagnóstico para eu conhecer bem essa situação, me apropriar dela, entender o que está acontecendo. A partir daí, eu levanto diversas alternativas. Quanto mais alternativas eu tiver para lidar com esse problema, lidar com essa situação melhor. Após isso, eu vou tomar as minhas decisões, então eu vou escolher entre as alternativas aquelas que melhor vão responder ao problema, ou ajudar a aproveitar a oportunidade. Então aqui eu vou decidir. Fiz a decisão, apliquei a minha decisão, eu vou avaliar os resultados. Essa avaliação vai me dar informações, vai me dar experiência, vai me dar conhecimento para que num novo processo decisório eu tenha mais qualidade nas minhas decisões, eu tenha mais segurança, eu tenha mais experiência. Então eu não posso acertar sempre nas minhas decisões, mas eu posso aprender sempre com as decisões. Então nem sempre eu vou acertar, mas eu sempre vou aprender, se eu tiver um processo decisório com consistência. Então as decisões elas devem ser tomadas com base em informações corretas, informações verdadeiras. Isso vai garantir uma boa decisão. Junto com isso, eu preciso ter um tomador de decisão de qualidade, com experiência, com conhecimento. Aliado a isso, um processo decisório bem constituído. Então são três fatores que vão proporcionar uma decisão de qualidade: informação de qualidade, né, processo decisório bem estruturado de qualidade e o tomador de decisões experiente, com conhecimento, qualificado para tomar decisões. Se esses três atributos estiverem num nível de qualidade alto, muito provavelmente eu vou ter uma decisão bem tomada, uma decisão de qualidade. Seguindo ainda com as decisões, nós temos duas grandes categorias de decisões. Aquelas que são programadas. São decisões que ocorrem com certa frequência no dia a dia da empresa, né, na vida da empresa. Então, a decisão sobre a compra de matéria-prima, ela vai ocorrer de tempos em tempos. A decisão da ampliação da área produtiva ou da capacidade produtiva vai acontecer em algum momento. Uma decisão de contratação de um novo funcionário vai acontecer com alguma frequência na empresa. Então, essas decisões eu consigo programar, né? Aumentar a capacidade produtiva ou não. Não preciso decidir correndo isso, de inesperado, né?
Eu posso me programar para tomar essa decisão, eu posso me cercar de informações. Por outro lado, eu tenho decisões não programadas. Essas são as mais complexas, né? Porque muitas vezes eu não tenho tempo para conseguir todas as informações, para lidar com as variáveis, eu não tenho segurança, talvez, para decidir. É uma decisão, às vezes, inesperada, que eu nunca tomei antes, inédita. Né? Então, as não programadas exigem um tomador de decisão, um processo decisório, qualidades de informação ainda maiores, o que torna ela mais difícil. Né? De repente, surge uma nova tecnologia no setor que torna o meu processo produtivo todo obsoleto, ultrapassado. Preciso decidir, compro novas máquinas, treino pessoal, descontinuo essa linha de produto, invisto imediatamente para suprir essa necessidade, o que eu faço? Né? Tem que tomar decisão que não era programada. Uma mudança na legislação que afeta a operação da empresa, a entrada de um novo concorrente, sei lá, a gente trabalha com entrega num departamento, numa área em que tem acesso somente por uma via, de repente a ponte lá caiu. Como que eu vou fazer essa entrega? Como que eu vou manter esse fluxo de entregas? Né? Vou contratar uma terceirizada, vou fazer por via aérea. Né? Tem que tomar decisões que às vezes não tem como programar. E elas devem ser tomadas. Aí entra, né, muito da capacidade do tomador de decisão, da qualidade das informações e de um bom processo decisório, né, um processo bem estruturado. Muito bem. Outro ponto importante é a motivação. Né? A motivação é uma questão muito falada e pouco aprofundada, né, no ambiente da gestão. Tem muita autoajuda, tem muito blá 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 e pouca ciência. Então eu não vou me aprofundar, é um tópico difícil, mas eu vou deixar aqui para vocês duas questões. Nós já vimos a pirâmide de Maslow, né, das necessidades, como ela se relaciona com a motivação. E agora o que eu quero que fique claro para vocês nesse ponto é que tem dois tipos principais, ou duas fontes principais de motivação. Os motivos internos ou intrínsecos, que são aqueles que você traz dentro de si, que você carrega. Suas aptidões, suas necessidades pessoais, as atividades que você mais gosta, que você desgosta. Isso gera motivação, né? Motivos para a ação. Então tem pessoas que gostam mais de lidar com outras pessoas, tem pessoas que gostam de lidar com números, tem pessoas que gostam de atividades físicas, tem pessoas que gostam de rotina, tem pessoas que gostam de desafio, tem pessoas que gostam de trabalhar ao ar livre, tem pessoas que gostam de trabalhar no escritório. Então, isso são coisas internas. Se eu colocar uma pessoa que gosta de trabalhar ao ar livre, preso dentro de um escritório, provavelmente ele não vai trabalhar motivado, porque esse tipo de trabalho não responde às suas necessidades internas. Então, aí, o recrutamento e seleção é fundamental para colocar as pessoas corretas nesses postos, porque eu não consigo mudar. A motivação interna a pessoa traz consigo mesmo. Por outro lado, eu tenho os motivos externos ou extrínsecos. Esses são relacionados aos estímulos, ao ambiente de trabalho. Então, o salário, o equipamento, as relações pessoais no trabalho, o respeito que eu tenho lá, a autonomia, são questões que estão relacionadas ao ambiente de trabalho e essas sim os gestores, as empresas conseguem desenvolver, conseguem trabalhar. As internas não. Dependem muito de colocar a pessoa certa na função certa. As externas, premiações, incentivos, benefícios, reconhecimento, um bom relacionamento no trabalho, equipamentos, um ambiente agradável, geram motivação, né? É essa motivação externa. Ainda sobre motivação, nós temos o ciclo motivacional que é interessante nós conhecermos. Então, nós estamos aqui no início desse ciclo, num equilíbrio psicológico. A gente sofre algum estímulo. Olha, vamos dar uma premiação para o melhor vendedor, uma comissão, sei lá, uma oportunidade de crescer, de mudar de cargo, de cidade, ou uma propaganda que te leva a querer um novo celular. Você estava numa situação de equilíbrio e agora você recebeu um estímulo. Esse estímulo vai gerar uma necessidade, algo que você deseja, que você quer. Antes você não queria, né? Estava numa situação de equilíbrio. O estímulo veio, mexeu com você e gerou
essa necessidade. Essa necessidade vai te levar, enquanto ela não for atendida, para uma situação de tensão, né? Você quer aquilo, mas não tem, né? Você fica numa situação contrária ao equilíbrio, você está tenso. Isso vai despertar em você um comportamento, ação, para tentar satisfazer essa necessidade. Normalmente eu vou encontrar barreiras para a satisfação da necessidade. Essas barreiras precisam ser vencidas com comportamento, com ações, com estudo, com qualificação, com melhoria do desempenho, com a venda maior do que o outro colega meu vendedor, para eu ter a premiação, com o salário maior para eu conseguir comprar o celular que eu quero, enfim. Eu vou tentar vencer essa barreira. Isso vai me levar para uma situação de satisfação. A frustração, depois eu comento com vocês. Consegui o resultado, comprei o celular, consegui a promoção, aumentou meu salário, fui reconhecido, fiquei com a necessidade satisfeita, eu volto para o equilíbrio. Joia, a hora que eu tiver um novo estímulo, esse ciclo recomeça. Por outro lado, eu posso me frustrar ao fazer todas as atividades e não receber recompensa. Né? De repente você não foi reconhecido, você não teve o prêmio, você fez, você se esforçou, mas se frustrou. Isso pode gerar descontentamento, pode gerar um conformismo. Ah, tudo bem, é assim mesmo, e você segue adiante. Só que isso somado, né, vai gerando desmotivação, até o momento que você não se estimula mais, você não acredita mais nesses estímulos, né? E para de agir. É o estado de desmotivação total. Isso vai levar você a sair da empresa, procurar outro emprego, né? Ou ser demitido porque você não está produzindo, enfim. A frustração também pode ser remediada com uma outra recompensa. Não era aquela que você queria, mas tem uma compensação. Olha, dessa vez você não teve o resultado, né? Mas nós vamos te dar aqui um benefício. Então você consegue superar a frustração muitas vezes e volta para a situação de equilíbrio, né? Continua motivado. Então essa situação de frustração ela não pode se perpetuar, ela não pode ficar ocorrendo com frequência dentro da empresa, porque isso vai levar ao desligamento do funcionário, né? Ou ele vai querer sair ou a própria empresa vai demitir porque ele vai parar de atender, né, ao desempenho que se esperava dele, tá bem? Então esse é o ciclo motivacional. Seguindo para a última abordagem da função direção que eu quero tratar com vocês, é a liderança. A direção propriamente dita vem sendo tratada cada vez mais como liderança. Por quê? Olha aqui nessa imagem, né? Nós temos aqui um perfil de chefe, né? Bravo, apontando uma direção, funcionário aqui com medo, triste. Esse tipo de perfil é aquele que tem um foco na tarefa. Você vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu expliquei, ponto final. Ele dá uma direção. Você vai ter que seguir essa direção. Do outro lado, eu tenho um perfil mais de líder, que estende a mão. Olha, eu estou aqui para te ajudar, para colaborar com você. Funcionário aqui mais feliz, né? Não feliz, mas pelo menos não está com medo aqui, né? Como na outra imagem. Aqui nesse caso, né, eu tenho um perfil mais de líder. O líder, ele atua como? Ele não dá uma direção, ele tem foco no resultado. A direção que você vai seguir é você que vai determinar. Ele confia na sua competência, você foi selecionado para essa função. Então eu estou aqui como líder para te ajudar a fazer o trabalho, a te orientar. Você é competente, a forma como será realizado é de sua competência. Eu quero o resultado. Esse é um perfil de líder. Esse é um perfil de chefe, direcionador. Né? Então, a gente dirige o quê? Um carro, um animal, um cavalo, nós dirigimos, né, pelo cabresto. Pessoas não, pessoas têm sentimentos, têm necessidades, têm motivações, são muito mais complexas. E aí eu preciso muito mais de uma liderança para conseguir os resultados do que uma direção. Muito bem, para fechar aqui, 3 tipos de liderança mais comuns, né, encontrado nas empresas. É a liderança autocrática, que é aquele líder que toma as decisões sozinho, que dá o direcionamento,
Os funcionários não são ouvidos, não têm como participar no processo de decisão sobre as atividades, enfim. Temos os líderes democráticos ou participativos, em que já há abertura para ouvir, participação, processo de decisão dos trabalhos, né, dos objetivos da equipe, são mais participativos, mais democráticos, e os líderes do tipo liberal, né, que deixam solto, a equipe trabalha praticamente sozinha. Existe uma liderança melhor ou pior? Talvez vocês estejam pensando aí na democrática, né? Porque normalmente é o tipo de liderança que a gente mais gosta. Mas não existe esse juízo de valor, qual é melhor, qual é pior. Cada liderado precisa de um tipo de líder. Então, o líder autocrático, muitas vezes, ele funciona muito bem para pessoas que não querem tomar decisão, não querem se colocar à frente, elas querem que alguém assuma esse risco de tomar decisão e elas seguem, elas obedecem, elas fazem. É normal, isso acontece. Tem pessoas que querem participar, que querem tomar frente, querem dar suas opiniões, se sentem mais valorizadas quando são ouvidas. Nesse caso, um líder democrático participativo vai funcionar melhor. E eu posso ter equipes de alto desempenho que as pessoas se conhecem muito bem, cada um sabe muito bem sua função, trabalham ao tempo juntos, então um supre a necessidade do outro. Nesse caso, eu não preciso de um líder presente a todo momento. A equipe trabalha, então o líder sai da frente e deixa a equipe trabalhar. Então, se alguém perguntar para vocês qual é o melhor estilo de liderança, o melhor estilo é o que melhor se adapta ao liderado. Se o liderado precisa de um líder autocrático, essa liderança vai ser a melhor. Se ele precisa de um líder liberal, essa vai ser a melhor naquele momento. Então, o melhor líder não é aquele que se apega a um estilo de liderança, mas o melhor líder é aquele que transita entre os vários estilos para atender às necessidades do liderado. Então, em alguns momentos, eu preciso ser um líder mais autocrático. Com outra equipe ou em outro momento, eu preciso ser um líder mais participativo, democrático ou liberal. Então, vai depender dos liderados muito mais do que do próprio líder. Tá bem? Então, a função direção, ela acontece nessas 5 abordagens que nós vimos, né? Então, tratamos aí de coordenação, comunicação, processo decisório, motivação e liderança. Para finalizar nessa função direção, eu quero que vocês comentem aí, é um comentário pessoal para eu conhecer um pouquinho mais vocês. O que te motivou a iniciar esse curso, né? Assistir a essas aulas? Tá bem? Coloca aí, né? O que te motivou, já que nós falamos de motivação nessa aula, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, grande abraço e sucesso!